Nós existimos enquanto consciência territorial, que num lugar que foi chamado de Campo Alegre da Paraíba Nova, depois virou Resende. Nós existimos desde meados do século XVIII. Em 1750, aproximadamente, nós temos a composição da sociedade, do núcleo da sociedade, em termos de um conjunto de pessoas que se agregam em volta da igreja, né, da capela de Nossa Senhora da Conceição. São mineiros que vêm de Aiuoca para cá, e certamente já não há registros disso, mas certamente a mineração em Minas Gerais já contava com o trabalho do africano escravizado. Portanto, é natural que viessem também do sul de Minas para cá com o primeiro contingente de futuros residentes, viessem também africanos, né? Meados do século XVIII. O registro mais antigo que nós temos aqui, da região de Itatiaia, que não tinha esse nome, obviamente, é de 1767, imagina, uma carta corográfica, vamos dizer, um mapa geográfico, que se empenhava em mostrar os núcleos de defesa da costa, da capitania do Rio de Janeiro ainda, nem era província, era capitania, e normalmente localizados onde havia aldeias indígenas. Os indígenas eram, assim, guerreiros também fabulosos. E nessa carta de 1767, nós vamos ver o termo funil. Funil, exatamente onde é o nosso funil aqui. Em 1770, com certeza nós já temos aqui esse elemento enraizado, colocado e atuante, protagonista do desenvolvimento local. Antigamente, a gente assistia muito televisão, mas dos outros. Né? A televisão, a classe pobre praticamente, não tinha muito acesso. Então, a gente tinha na casa dos vizinhos. Né? Então, a gente via capoeira nas escolas de samba, saía nas alas da bateria. Era normal, como se fosse a baiana. Né? Hoje em dia a gente não vê mais. Mas a capoeira, nas escolas de samba, saía nas alas, diferente da bateria. Então a gente via isso, essa técnica da capoeira, do dano. E aqui em Resende, a gente via os jovens brincando na rua, mas sem técnica nenhuma. Ginga, sabe? Quando ia gingar, gingava um pouco junto. Não tinha aquela técnica que a gente via na televisão. Aí eu olhando aquilo e falei, gostei. Mas eu tenho que aqui em Resende não tinha essa técnica. Aí eu fui buscar essa técnica em Barmas, mesmo capoeira sendo daquele jeito brusca, né? Você tinha que treinar muito, você tinha que ter uma resistência física, mas a gente respeitava um outro, porque a gente sabia a dosagem de bater. Eu treinava muito. Então o amor que a gente tinha um com o outro era maior do que a violência. Isso que foi muito importante. Aí eu pensei bem e falei, olha, isso está sendo muito importante para mim, poderá ser mais importante se eu trabalhar a capoeira, tirando essa parte principal, que é a luta, colocar mais arte, mais cultura dentro dela. Aí eu vi os mestres jogando, o mestre mais calmo jogando. Eu falei, peraí, é isso que eu estou querendo. Aí eu comecei a desenvolver a capoeira do sombreiro pequeno. A capoeira, ela é um esporte barato, né? Um esporte bastante coletivo, né? E nós conseguimos fazer um trabalho muito bom na Associação de Moradores lá de Itatiaia. Muito bom mesmo. Por vários anos que nós fizemos esse trabalho, né?
E foi uma coisa fantástica. E depois disso, eu voltei também lá, fui trabalhar em Itatiaia, também na parte de direitos humanos. Formei também em Itatiaia, na África, em Associação de Moradores também. Nossa, foi excelente. Nós temos a entidade dos africanos, né? Nós temos as danças, os foguetes. Isso está dentro da gente, dentro da nossa. Isso não foi tirado. Quando nos tira a parte importante, que é a identidade da gente, complica. Você vai fazer capoeira? Isso daí não vai te dar recurso. Só tem, se a gente for ver os países mais desenvolvidos, Japão, outros países aí, eles têm a cultura deles, isso não impede deles fazer faculdade. Então, o que nós teremos que ter? Nós teremos que ter nossa cultura, respeitar nossa cultura e, paralelo, as escolas. Aí sim. Antigamente se via mais capoeirista, né? Porque os pais saíam muito para trabalhar e às vezes os filhos queriam fazer alguma coisa e acabava fazendo a capoeira. E onde eu cheguei também. Às vezes eu saía de casa, estudava, depois ia para um campinho treinar capoeira, dar um salto mortais. E a gente gosta muito da capoeira, e a capoeira acaba fazendo isso com a gente. Eu comecei a dar aula muito cedo, comecei em meus 18, 19 anos, eu comecei já a dar aula, né, muito novo. E agora, hoje dou aula em vários lugares, já levei a capoeira para a Europa e em outros países, né, representando aqui a região nossa, do Médio Paraíba, representando Resende, Itatiaia. Quem diria que um capoeirista ia entrar dentro do edital, pelo menos aqui no interior a gente não se via falar disso. Eu tenho fazendo 35 anos de capoeira, nunca vi isso. E hoje chegando essa potência aí, essa valorização, descentrando isso, porque isso ficava muito na capital. E hoje chegando aqui para o nosso Paraíba, para a nossa região, fica mais fácil, principalmente a região da Agulhas Negras. A gente precisa disso também, Itatiaia, Resende, Porto Real, Coatis, e toda essa região nossa aqui tem mestre de capoeira, Itatiaia, Resende, Coatis, Porto Real tem mestre de capoeira, então isso que é o bacana. Então a capoeira ela enriqueceu muito. Então eu acho que a cultura, cada vez mais, ela vai se enriquecer. Mas nós, capoeiristas, ou nós da cultura popular, tem que estar preparados também para isso. Porque hoje nós estamos no século XXI, as coisas vão mudando. Né? Lá atrás nós éramos escravizados, hoje não. Hoje nós estamos aqui abertos à conversa, à democracia. Então acho que isso que valoriza também a nossa capoeiragem, os capoeiristas, a estudar, pesquisar, se valorizar. Então isso que vem ganhando cada vez mais as portas por aí. Comecei por causa do meu irmão, que hoje ele é companheiro de capoeira, em Cisne, da Associação Capoeira do Bode Angola. Fiquei treinando junto com o mestre Cláudio, meu irmão, assistindo o primário. Aí comecei a dar aula lá em Itatiaia, na Associação Beneficente Arcanjo Gabriel, uma instituição de pessoas especiais, em 2000. Dei aula de 2000 a 2009, com o mestre Cláudio. Eu dava aula de capoeira para as pessoas com necessidade especial lá. E o trabalho a gente fazia em Resende também, né? No Alvorada, a gente fazia um trabalho de capoeira. Você pegar o Kung Fu, ensinar a técnica do Kung Fu, somente isso. Você vai fazer a base do Kung Fu, vai dar o golpe, isso aqui é a base do Karatê, isso não é Karatê, isso não é Kung Fu. Tem toda uma filosofia, toda uma história que você contar para você de como é, o porquê daquele movimento. Nem os negros deram nome da sua luta de capoeira. Não foi o negro que deu o nome de capoeira, foi o branco. O branco se chamou a luta do negro de capoeira, não foi o negro. Isso é muito doido a gente para pensar nisso, né? Porque e hoje, o Beto falou, né, 90% quem faz capoeira são brancos, não são negros. Como que está invertendo, como está tirando uma coisa, a essência da capoeira. É isso, aí tornando cada vez mais técnico, porque praticar também mais a questão do didático, né, para eu poder tocar em qualquer lugar. Até para ter uma renda, alguma coisa assim, desse tipo.
E está esquecendo que realmente faz a diferença na capoeira, que é a filosofia dele. Eu trago isso na minha vida profissional como psicólogo. A luta, ela não é apenas a briga física. A luta é uma série de estratégias, não só de inserção na comunidade, mas também de reivindicação daquilo que é justo e legítimo. A arte e cultura, ela te traz felicidade. Não adianta você pensar que você vai ser feliz só porque você tem dinheiro. Você tem que ser feliz daquilo que você é, né? A sua identidade. A capoeira, ela nos dá identidade. A arte e a cultura nos dá identidade. Ela nos deixa a gente feliz. Itatiaia, seus gritos sagrados.